som. Amém, glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Vamos começar mais um culto ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vou convidar você a abrir o seu coração, dar o seu melhor para o Senhor nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui, qual que é a sua intenção de estar aqui nessa noite, mas eu quero convidar você a dar o seu melhor para Deus, porque o Senhor, Ele deu o melhor dele para você e para mim. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma, te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim.
terras por mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, enquanto eu louvo, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. E eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh
Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Senhor Jesus, quantos de nós aqui nessa noite nos sentimos fragilizados diante de um abandono? Quantas pessoas foram abandonadas, talvez pelo seu cônjuge, talvez abandonadas pelos seus pais? Senhor, o Senhor conhece a dor do abandono, o Senhor conhece a dor do afastamento, o Senhor conhece a dor, ó Deus, do desprezo, porque naquela cruz do Calvário, naquele dia, naquele exato momento que o Senhor recebeu todos os pecados da humanidade, houve uma separação e um abismo entre o Senhor e o Pai, e o Senhor disse: meu Deus, por que me desamparaste? Senhor Jesus, o Senhor se fez maldito naquela cruz por nós. O Senhor assumiu o desamparo do Pai por aqueles poucos minutos naquela cruz por nós, para que nós nunca fôssemos desamparados e ouvíssemos a sua voz dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não somos desamparados, nós não somos abandonados. Pode porventura o pai ou a mãe se esquecer do seu filho que acabou de nascer, ou da mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta, mas se isso acontecer, o Senhor jamais me desamparará, o Senhor jamais me abandonará. Senhor, eu creio na sua promessa de que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio, Pai, que nós passaremos pelas águas e elas não submergirão, porque o Senhor está conosco. Passaremos pelo fogo e o fogo não nos queimará, porque o Senhor está conosco. Passaremos pelo vale da sombra da morte, mas esse vale não nos matará, porque o Senhor está conosco. O Senhor está com o teu povo, o Senhor está com a sua igreja, o Senhor está com a família da fé, e o Senhor não nos abandona. Por isso, Senhor Jesus, acolhe cada um dos nossos corações que se sentem vazios, deprimidos, cansados de lutarem sozinhos em favor do seu casamento, cansados de lutarem sozinhos em favor de uma mudança. Senhor, nós estamos diante de Ti e nós pedimos: vem com a sua presença sobre nós e traga o acolhimento que o nosso coração precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para mim um minutinho, que nós vamos cantar esse refrão mais uma vez, mas eu queria ministrar o seu coração dizendo uma palavra. Um certo homem estava vendo a sua vida sendo projetada num telão, e Deus falando para ele dos momentos que ele passou, e as pegadas na areia iam demonstrando cada estágio da sua vida. Quando havia um problema, ele via que havia apenas um par de pegadas na areia.
Quando havia uma solução, haviam 2 pares de pegadas na areia. Quando as coisas iam bem, 2 pares de pegada. Quando as coisas iam mal, 1 par de pegada. Aquele homem ouvindo a sua vida e nos piores momentos da sua história, ele ali observando 1 par de pegadas, ele se virou contra Deus e disse: Deus, por que, Senhor? Nos piores momentos da minha vida, porque nos piores momentos da minha história, eu andei sozinho. Porque quando eu mais precisava do seu apoio, só tinham meus pares de pegadas. Onde estava o Senhor quando eu chorava? Onde estava o Senhor quando eu estava triste, quando eu estava no luto, quando eu estava na perda, no sofrimento, na angústia? Onde estava o Senhor? E Deus então traz uma resposta para ele naquele momento, dizendo o seguinte: meu filho, essas pegadas na areia, quando você está bem, são 2, a sua e a minha. Mas essas pegadas na areia, quando você está em maus momentos ou em situações adversas, não são as suas pegadas, são as minhas. Porque quando você mais precisou, eu te carregava no colo. Só havia 1 par de pegadas, porque eu te carregava no colo. Você não está sozinha, você não está sozinho. Você chegou nesse lugar com seu coração apertado, talvez entristecido diante de tantas tribulações. E hoje nós vamos ouvir sobre isso, sobre tribulação, sobre luta, sobre dificuldade. Mas eu quero te trazer essa promessa à memória, que não é minha. Essa promessa não é da igreja, nem do ministério de louvor, nem é de uma canção. Essa promessa é da palavra, que diz que Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Por isso vamos declarar mais uma vez essa canção. E eu queria que você tivesse um ato de entrega, erguendo as suas mãos e dizendo assim: Senhor, nunca me deixou. E eu declaro isso, que as pegadas da areia são os seus pés me segurando. Você pode dizer isso no momento de tempestade, na sua dor ou na sua paz. Lá estava Ele. Nos momentos de riso ou de lágrimas, lá estava Ele. Diga isso ao seu coração, diga isso para a sua alma aflita. Mais forte, vamos dizer mais uma vez, ao som dos instrumentos. Pode entrar a bateria. Vamos declarar: oh não, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou. Senhor, na tempestade. Não nos deixou. Nunca me deixou. Nunca nos abandonou. Nunca aconteceu mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz. Você pode ver uma luz hoje que está vindo em direção ao coração que espera. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração. Seu coração está esperando. Haverá um fim. Mas até aquele dia, nós vamos confiar. Ele nos carrega no colo. Ele nos carrega no colo. Eu posso ver. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. E se você crê nisso, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Obrigado, Senhor. Nós vemos a luz. Aleluia. Nós vemos a luz que está vindo e essa luz se chama Jesus. Dá um abraço na pessoa perto de você, pelo menos 5, diga: você não está sozinho. Isso, diga para essa pessoa: você não está sozinha. E você que nos assiste pela internet, você também não está sozinho. Deus abençoe, obrigado pela sua companhia e estar aqui conosco. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Obrigado pela sua presença aqui hoje, essa noite, uma noite gelada, que pegou a gente talvez de surpresa aí, né? Nossa blusa cheirando mofo. Eu falei hoje de manhã aqui com o pessoal, aquele cheiro de naftalina, de guardada, né? Tem gente coçando o nariz da alergia que dá,
de ficar guardado tanto tempo, mas de repente tem que tirar do guarda-roupa, ficar todo mundo junto e a gente poder aí celebrar o Senhor nesse lugar. Então, se o seu irmão está cheirando um pouquinho de roupa guardada, não se preocupa não, isso está acontecendo com todo mundo, tá bom? Se o seu nariz está coçando, de todo mundo tá também, com alergia do friozinho que está chegando aí. Mas graças a Deus, o tempo está aí bom, agradável, não tem como reclamar. Tempo é Deus quem cuida e a gente fica feliz de poder celebrar o Senhor, tanto no calor como no frio, em todas as estações do ano, poder adorar e glorificar o nome de Jesus. Você que nos visita hoje pela primeira vez, atenção, hein? Eu queria te dar um presente no final dessa celebração. Nós não vamos pedir para você ficar em pé, para você se colocar aqui, nós não queremos te identificar agora, mas na saída, nossa equipe da camiseta vermelha estará lá para entregar para você um kit especial que nós preparamos por essa visita. Então, à saída do templo, receba o seu presente, não vai embora sem pegar, porque a gente preparou para esse dia que Deus marcou na agenda para você vir a esse lugar, nos encontrar e nós encontrarmos você aqui também, tá bom? Deixa eu só passar um aviso. Hoje a gente vai ter uma ministração um pouquinho diferente em relação à mensagem, à dinâmica, porque a voz não está ajudando hoje na condução. Não é que estou com dor de garganta, gripado, não é isso. Nós estamos aí numa série de mensagens, a gente estava em Dourados até agora há pouco, ministrando com os adolescentes, viajamos à madrugada, chegamos de manhã para o culto às 9 horas, às 9h30, então tem que segurar um pouquinho a voz para aguentar falar com vocês aqui hoje. Estamos na 8ª ministração em 3 dias, então está bem puxado, a garganta está bem no finalzinho, mas eu espero conseguir levar com você até o final e espero a sua compreensão também. Hoje vai ser um pouquinho diferente a tônica e o tom da voz para a gente poder ministrar aqui com você, tá bom? O Espaço Que Discípulos está funcionando. Você que tem filhos menores de 3 anos, caso o seu filho fique impaciente aqui no nosso meio, que é normal e natural para uma criança, nós temos o Espaço Que Discípulos com os brinquedinhos, tudo arrumado, o culto passando ao vivo, o som saindo, você vai ver, ouvir e ainda ter o seu filho em segurança ali no salão ao lado com o nosso Espaço Que Discípulos, tá bom? Você que quer se tornar membro da igreja, não se esqueça que o nosso encontro é dia 9 de junho, o turma que escolheu participar no sábado à noite será às 19 horas, e a turma que escolheu na quinta-feira será às 19h30. Você vai faltar no sábado? Venha na quinta. Vai faltar na quinta? Antecipe e venha no sábado, para você poder repor as aulas e não ficar com falta para conhecer sobre a nossa doutrina. São 7 encontros, 7 sábados, 7 quintas-feiras. Você escolheu o sábado ou quinta, vem em um desses, porque são as mesmas ministrações, e venha se tornar membro da nossa comunidade. Pastor, ainda dá tempo? Dá tempo. É só você deixar o seu nome na secretaria e vir participar da nossa sala de aula, tá bom? Manhã de oração, quarta-feira promete aí um friozinho pra gente, então venha tomar um chazinho conosco, ter um pouquinho de calor humano, que a gente vai poder fazer o nosso círculo aqui, orar juntos. Então quarta-feira das 6h30, nós vamos fazer a oração das 6h30 às 7 horas, tá bom? E terça-feira, pessoal, nós temos visto tanta coisa Deus fazendo aqui. Foi interessante como às vezes a gente delega essa questão de milagres às outras igrejas ou os pastores da televisão. A gente fica lá olhando os pastores da televisão, aquela ousadia, e falam curado, e traz na frente, faz entrevista, e aí, mano, estava andando, agora anda, e a gente fala, nossa, aquela igreja lá tem tanto poder, né? O pastor tem dom de cura. Mas cura não é para um pastor, cura não é para uma igreja, cura é para o povo de Deus. Transformação e milagre não é para uma instituição ou para uma denominação, é para o povo de Deus. Então, se você quer milagre, se você acredita em milagre, nas terças-feiras nós estamos criando um ambiente de pedir a Deus, um ambiente de clamar a Deus por milagres. E todas as terças, depois que a gente colocou essa série de mensagens, alguém tem testemunhado aqui. Olha que interessante, foi só a gente colocar a série de mensagens, as pessoas já vêm aqui para testemunhar de milagres que tem acontecendo na sua vida, pessoal, financeira, material, saúde. E eu queria convidar você nessa terça a vir, trazer alguém com você. Nós estaremos aqui falando sobre milagres na Bíblia. Semana passada falamos sobre a viúva de Serepta, e você viu como é importante a gente confiar em Deus e ver que Ele pode fazer milagres de lugares mais inusitados na nossa vida, tá bom? E nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está nos visitando, não fique constrangido, essa é uma atividade que a gente faz todos os domingos aqui, mas se você quiser e puder contribuir, à frente do seu banco tem um envelope branco, você pode colocar identificado, não identificado e o valor que você sentir no seu coração. Você que é membro da igreja sabe da responsabilidade de manter essa obra em andamento. Tem um envelope de dízimo, contribuição missionária e as suas ofertas também. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, nós vamos celebrar o nome de Jesus, e no meio da canção as luzes vão ser acesas e vai aparecer uma imagem: que discípulos 3 a 11 anos à frente. Aí as crianças vêm aqui, elas vão sair e serão ministradas na sua linguagem. Lembrando você que domingo pela manhã nós temos celebração às 9h30. Eu quero incentivar você, papai e mamãe, vir no domingo pela manhã. Deixa
reserve essa data domingo de manhã para celebrar aqui, trazer o seu filho, porque nós temos a ministração o tempo todo, é 1h30 de ministração, das 9h30 até as 11 horas, e você pode deixar o seu filho lá direto e vir participar da celebração conosco, especialmente nesse domingo que vem, que é retiro das mulheres. As mulheres vão voltar, a igreja estará lotada e a gente tem um pouquinho de dificuldade de acomodar todos. Se você não vai receber sua esposa, se você não tem amiga chegando ou familiar, eu queria pedir que você optasse pelo culto da manhã às 9h30, tá bom? Para nos ajudar a liberar espaço para as pessoas que vão chegar para receber a sua família, tá bom? Nesse domingo, 9h30, 19h30, você, família, opte pelos cultos das 9h30 para trazer o seu filho e a sua filha. Mas à noite também nós temos a salinha. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Vamos ficar em pé, vamos fazer isso com alegria. É só dessa maneira que o Senhor recebe, com a alegria do nosso coração. Lá fora pode estar bem frio, mas aqui dentro vai pegar fogo, porque aqui está cheio do Espírito Santo. Vamos louvar a Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Vencendo em guerra, vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria e força pra continuar. Deus de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo, sangue na cabeça, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória encherá. Subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória encherá. Subirá um novo som de aleluia. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Subirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir,
sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei sim, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Oh, se deu. E quando o grande dia chegar,
pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, Senhor, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu, valeu, valeu. Senhor, 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 valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Sim, sim, sim. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Oh, valeu a pena. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu sei. Quando aquele dia chegar, eu poderei te dizer que valeu, valeu. Valeu a pena esperar, valeu a pena se entregar, valeu a pena seguir os teus passos, Jesus. Abrir mão das minhas vontades, valeu, valeu. Olhar pros teus olhos e seguir o teu querer. E viver os teus sonhos em mim. E não viver mais pra mim mesmo, mas tu viver em mim, Senhor. Valeu a pena dizer não para o mundo. Valeu a pena dizer não para a fama, sucesso, dinheiro. Valeu a pena dizer não das minhas vontades próprias, porque um dia nos veremos face a face, oh Senhor. Valeu a pena passar por momentos de angústia. Valeu a pena até mesmo sofrer por amor a ti, por amor a ti, oh Senhor Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei. A minha família, os meus sonhos, tudo, as minhas vontades entregarei nas tuas mãos, porque eu sei que valeu a pena. Oh, oh Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena.
Aleluia. Pode se sentar, por favor. Eu queria que você ficasse com esse som gravado na sua mente. Valeu a pena, vai valer, mas haverá um dia que nós poderemos dizer valeu a pena de verdade, quando nós atravessarmos aqueles portões celestiais e nos encontrarmos diante do Senhor. Nós perceberemos que valeu a pena. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo. Vamos lá, continuando a nossa conversa a respeito da série de mensagens Padrão de Qualidade, que tem por título ou subtítulo o modelo de Jesus para a sua igreja. Das 7 igrejas dos Apocalipse, você já conhece, 2 recebem apenas elogios, 4 recebem elogios e críticas, e apenas uma recebe crítica. Então 2 recebem elogios, 4 recebem elogios e críticas, e uma apenas recebe somente crítica. Ou seja, nessa estrutura de 7 igrejas do Apocalipse, nós entendemos que 7 é o número do completo, do perfeito, do pleno. Quando Jesus se encontra com João e fala, escreva as 7 igrejas, ele está dizendo sobre a estrutura da sua igreja, dentro de uma condição completa e plena. Uma igreja abandonou o primeiro amor, outra igreja foi fiel até a morte, outra igreja tinha uma autoavaliação equivocada de si mesmo, outra igreja era fiel na palavra, cada igreja manifestava características, e essas 7 colocadas em conjunto, é possível observar e notar que elas têm um elemento que mostra a marca de Jesus para a sua igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo da igreja presbiteriana independente de Sertanópolis. Quando eu falo da igreja, eu falo do povo de Jesus Cristo, indivíduos que foram chamados para Ele e que participam também de uma comunidade de fé. Embora você goste da denominação presbiteriano, embora você goste da denominação batista, assembleiano, quadrangular, e tudo isso são formas de identificar a igreja na terra. Porém, ainda assim, essas denominações são fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade. Deus não enxerga uma igreja lá de cima, observando e chamando pela presbiteriana. Ele não fala, quero chamar agora o meu povo presbiteriano para entrar nos portões celestiais. Ele não manda os anjos dele ao nosso encontro dizendo, tem um povo lá me adorando na presbiteriana. Não, ele só conhece um nome, a igreja de Jesus. A igreja não é presbiteriana, a igreja não é batista, a igreja não é assembleiana. Tudo isso é denominação fruto do pecado do homem e da discordância entre eles. Um queria batizar embaixo da água, o outro queria batizar por sobre a cabeça. Surgiu denominações diferentes. Um acha que Cristo vai voltar antes da tribulação, o outro vai voltar depois da tribulação. Então surgiu uma outra denominação. As divergências doutrinárias e o desencontro de informações entre as comunidades, entre as pessoas entre si, surgiu um efeito dominó, onde denominações e mais denominações foram surgindo. Tudo que nós temos hoje, milhares de denominações. Eu vou citar algumas delas só para você entender. Nós temos a batista, a presbiteriana, a metodista, nós temos a quadrangular, nós temos a Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, nós temos o Brasil para Cristo, temos a Pentecostal, a Mundial do Poder de Deus, a Assembleia do Madureira. Nós temos quantas denominações, mas todas elas são fruto do nosso pecado. Porque Jesus não vê a Assembleia fazendo um culto agora, Ele vê a igreja de Jesus reunida naquele endereço. Jesus não vê a nossa presbiteriana fazendo um culto agora, Ele vê a igreja dele reunida na Domingos Gonçalves de Paulo Filho 236. É assim, e eu não consigo entender uma igreja que não esteja relacionada com o local que ela está. Porque Deus não chama de igreja presbiteriana, Ele chama de igreja de Sertanópolis. Como é que eu sei disso? Por causa do mapa. As 7 igrejas do Apocalipse, Deus não se direciona a elas dizendo, olha João, escreve para os presbiterianos lá de Esmirna, escreve para os batistas de Filadélfia. Não, Jesus manda dizer a igreja da cidade tal. Hoje nós vamos estudar essa igreja aqui. Deixa eu pegar aqui meu controlinho, isso. É a cidade de Esmirna, bem aqui, estou colocando o controle em cima. Esmirna é a 2ª cidade maior do império, ou desse lugar da Ásia Menor, que é a Turquia atual, e ela está situada num lugar muito importante, de uma rota comercial também, porto. Lembra que semana passada nós falamos que Éfeso era uma cidade portuária? Exatamente. Esmirna também é uma cidade com muita riqueza, muito desenvolvimento comercial, muita gente passando, e Esmirna é a cidade que recebe a palavra de Jesus, é a igreja que recebe representando a cidade. Meus irmãos, quando Jesus vai falar com a igreja, Ele chama pelo nome da cidade. Isso me faz pensar sobre nossa postura como crentes em Cristo
em Sertanópolis. Eu não sou daqui, não nasci aqui, nunca imaginei ser pastor daqui, mas eu tenho que estar encarnado nessa cidade. Eu tenho que andar por essa cidade, olhar cada rua, cada construção, cada vida, cada faixa etária, desde as crianças até os mais idosos, e observar como alvo da graça de Deus, porque Jesus vai pedir contas da cidade de Sertanópolis, onde eu fui pastor, e não da igreja presbiteriana onde eu estou pastor. Eu sou pastor de uma cidade inteira, e você é membro de Cristo Jesus numa cidade inteira. Nós não podemos nos definhar e aglomerar dentro de 4 paredes, achando que aqui o nosso contexto é esse. Nosso contexto é o mundo. John Wesley disse certa vez: eu vou pregar ao mundo. Moody, o maior pregador e evangelista, disse: o meu púlpito é o mundo. Se fecharem a igreja, eu prego nas praças. Se fecharem as portas, eu prego nas casas. O meu púlpito é a cidade. Nosso campo de batalha, nosso campo de expressão do evangelho não é dentro de uma igreja, não é dentro de um ambiente, não é dentro de uma construção. O nosso âmbito de vivência do evangelho é na vida, e essa vida se dá na cidade. Sertanópolis é a cidade que Deus olha e fala: onde está o meu povo? Dentro da cidade de Sertanópolis. Aí um vai falar: está na presbiteriana, está na batista, está na assembleia. Não, meu irmão, o povo de Sertanópolis, de Deus, tem que estar em Sertanópolis. Eles podem se reunir em construções, mas eles têm que estar em Sertanópolis, contextualizado a cidade, falar a linguagem da cidade, compreender a cidade, viver os dramas da cidade, porque Jesus fala com a cidade a partir dos dramas dela. Jesus coloca a sua igreja a partir dos problemas que a cidade enfrenta. Você duvida disso? Olha Apocalipse capítulo 2, que é o texto que fala de Esmirna, para você ver como que a igreja está contextualizada e encarnada na cidade, e não dá para dissociar. Não dá para virar um gueto, pessoal. Não dá para virar um bairro. Não dá para virar gente diferente aqui dentro. A igreja, ela é encarnada na cidade que ela está. Veja o que Jesus fala sobre Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, você pode acompanhar se você quiser na sua Bíblia, se você quiser abrir, grifar e poder falar e poder anotar, mas eu vou ler no telão com vocês. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está pronto a sofrer ou prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Como é que Jesus se comunica com a cidade? Vamos olhar o contexto histórico para a gente ver? Tem elementos aqui que Jesus usa para falar com a igreja, porque a cidade estava na igreja e a igreja estava na cidade. Não, pessoal, o que eu quero despertar o seu entendimento é que não existe separação entre cidade, igreja e cidade. Não existe separação que a gente queira fazer. No Novo Testamento a igreja estava na cidade, a cidade estava na igreja, era tudo um conjunto só, e a palavra de Deus visitava todos os segmentos. Olha só o contexto da cidade de Esmirna. E eu vou dar o título dessa mensagem de Esmirna, fidelidade à prova de tudo. Esmirna, fidelidade à prova de tudo. Bom, Esmirna, cidade da Turquia, essa é a foto, porque ela é a única sobrevivente das 7 igrejas do Apocalipse. A única cidade que sobreviveu ao decorrer da história foi Esmirna. Até hoje é possível visitá-la, andar pelas suas ruas, comprar no seu comércio, visitar os seus shoppings e ir às suas igrejas, porque Esmirna é a única cidade que sobreviveu às destruições. As demais, as outras 6 cidades foram completamente destruídas e hoje são apenas ruínas para serem visitadas na Turquia. A única sobrevivente. E veja só que interessante, ela foi chamada de Flor da Ásia, ou seja, uma cidade totalmente modernizada para a época, bonita, bem preparada, bem trabalhada, uma cidade que foi construída para ser uma inspiração, e ela disputava com Éfeso quem receberia mais turistas, quem era a cidade mais bonita, qual era a cidade mais rica.
Ela foi fundada em 1000 a.C., destruída em 600 a.C., reconstruída em 200 a.C. e se tornou uma das cidades mais belas por causa da sua reconstrução, arquitetura moderna. É como se hoje a cidade de Sertanópolis fosse toda destruída e nós então começássemos a recuperar e fizéssemos agora uma arquitetura moderna, ruas planejadas e tudo seria diferente, as localizações, o comércio. Foi o que aconteceu com essa flor da Ásia chamada Esmina, cidade bonita, ruas pavimentadas, o Cardo Máximos, que era o corredor principal das cidades romanas, onde tinha um açougue, o mercado, onde tinha, as trocas cambiais, tudo bem preparado, as iluminações públicas feitas à noite, era tudo perfeito. A cidade de Esmina era rica, poderosa, forte. Não apenas isso, a cidade era a mais fiel a Roma. De todas as cidades que nós estamos falando no Apocalipse, aquela mais fiel e mais comprometida ao Império de Roma era Esmina. Ela tinha o templo ao deus César, que era o imperador, ela tinha um culto ao imperador, e todos os seus habitantes faziam por valer o decreto: quem não adorar a César, quem não disser que César é o Senhor, deve morrer e deve ser punido com a morte. Eles levavam a sério isso e era a cidade com mais perseguição contra cristãos. Era a cidade que mais perseguia pessoas da fé em Cristo Jesus. Por isso, a gente vai entender o contexto melhor. E por último, grandes comemorações atléticas, grandes eventos nos estádios que existiam em Esmina. As Olimpíadas Atenienses já aconteciam nesse período, os jogos atléticos, os gladiadores, as atividades no estádio. Milhares de pessoas afluíam para os estádios para ter entretenimento público, que era promovido pelo próprio império. Você sabe que o Império Romano trabalhava com pão e circo, dava alimento para o povo, Bolsa Família, e dava um pouquinho de entretenimento para eles. Ninguém reclamava do império e o povo ficava feliz da vida, mesmo que tivesse corrupção, mesmo que tivesse morte, mesmo que tivesse destruição. Bom, não vamos entrar aqui para os nossos méritos atuais, nós vamos ficar apenas com Roma, da cultura do pão e circo, e eles faziam muito bem, tanto é que Esmina era a cidade fiel a Roma, diante de tudo que Roma patrocinava, financiava e injetava naquela cidade. Ela tinha cerca de 225 mil habitantes na época, e ela era a cidade menor um pouco do que Éfeso. Agora, o que isso tem a ver com o que Jesus fala? Gente, vamos lá. Vamos voltar para o texto novamente, eu vou puxar aqui, olha lá. Ao anjo da igreja de Esmina escreve: estive morto e tornou a viver. Aquele que morreu e tornou a viver. A igreja sabe o que é isso, ou melhor, a cidade sabe o que é isso. Eles sabem o que é estar destruído e voltar à vida novamente. Eles sabem o que é ser completamente aniquilado e voltar a recuperar o fôlego. E Jesus fala: eu sou aquele, o primeiro e o último. Eu sou aquele que morreu, mas que tornou a viver. E o pessoal capta muito bem essa ideia. Não apenas isso, conheço a sua pobreza, mas você é rico. Ou seja, eu sei onde vocês estão, o contexto que vocês estão de opulência, de gente cheia da nota, de gente muito rica, mas eu sei que vocês têm sofrido com uma certa miséria na comunidade de vocês. Não tenha medo que vocês estão prestes a sofrer, diz o texto, e diz o seguinte: ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Coroa era a coroa de louros que os atletas recebiam após serem condecorados nas suas atividades atléticas e quando se tornavam vitoriosos. Então, eles ganhavam aquela coroa, a flor de louro, ou a folha de louro, que era símbolo da vitória do vencedor. Jesus usa esse ambiente, Jesus usa a cidade, Jesus usa o contexto e fala para eles: sejam fiéis. Sejam fiéis a esse império, a mim, diante da opressão desse império. Não voltem atrás, não negociem a palavra. Sejam fiéis, que vocês vão ganhar uma coroa muito maior, muito mais bonita, muito mais recompensadora do que a coroa que o império pode oferecer nos seus jogos atléticos. Ou seja, Jesus usa a cidade para falar com a cidade, puxa o contexto e transmite para ela uma informação. Eu sou um defensor de que nós devemos olhar para a nossa cidade e perguntar: como é que Jesus está falando com Sertanópolis? A gente tem que se encarnar nesse mundo, pessoal. Não dá para a gente se reunir no domingo à noite, levantar as nossas mãos e sair daqui como se nada tivesse acontecido. Não dá para a gente entrar aqui, ficar feliz, tomar a nossa ceia, ver os nossos amigos, voltar para nossa casa, estender a toalha na mesa, comer com os nossos filhos, assistir uma série do Netflix e fingir que essa cidade não precisa da graça e do conhecimento da palavra de Deus. A gente tem que se encarnar nesse mundo. A gente tem que viver o drama com as pessoas que estão nesse momento vivendo lutos na cidade.
Nós temos que encarnar e viver o drama de pessoas que estão sofrendo com desemprego numa cidade pequena, onde as empresas estão sofrendo com a crise econômica. A gente tem que viver os dramas dos nossos comerciantes, estar com eles, para ver as lutas que eles passam diante de uma crise econômica sem precedentes. A gente tem que estar junto com os nossos agricultores e ver o problema da seca, a dor do seu coração, a aflição da sua alma. A gente precisa estar com os pais que estão vendo seus filhos sendo seduzidos pelos pilantras do tráfico, sendo seduzidos pelos cafajestes da droga, que estão pegando os nossos filhos, viciando-os e tornando dependentes. A gente tem que vivenciar a dor das famílias que estão com seus filhos rebeldes, que estão com seus filhos na cachaça. A gente tem que vivenciar os dramas das famílias perdidas, que não tem estrutura, que não tem valor. Vivenciar o drama de uma cidade que precisa da graça de Jesus. Não dá para a gente viver num mundo paralelo, não dá para a gente criar um gueto, um bairro evangélico, porque eu acho que essa é a vontade da maioria das pessoas aqui. Se alguém aqui fosse um empreendedor e falasse assim, vou fazer um condomínio só de crente, e vou fazer um preço acessível para todo mundo, eu acho que os primeiros seriam, eu quero ir para o condomínio de crente, eu quero morar do lado do crente, porque crente não tem funk, crente não fica no tuts à tarde, crente não tem gritaria, crente não fica o filho chutando a bola no meu mortão, ou fica chutando no meu muro, pum, pum, eu querendo dormir, pum, pum, e a bola batendo no muro da minha casa. É uma maravilha morar no bairro de crente. Eu tenho certeza que tem gente, se tivesse um condomínio de crente, iria morar, porque a gente quer criar um gueto, a gente quer criar um bairro, para a gente viver bem, sendo que na verdade a igreja não foi chamada para se isolar do mundo, a igreja foi chamada para ir ao mundo, a igreja foi enviada ao mundo. Jesus disse aos seus discípulos em João 21, ele disse assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que o Pai fez com Jesus, pessoal? O que o Pai fez com Jesus? Tomou do trono e disse, vai se encarne com esse povo. O que ele fez? Foi carpinteiro. Mas Jesus estava acostumado a fazer estrela, Jesus estava acostumado a fazer arco-íris, Jesus estava acostumado a fazer galáxia, agora vai trabalhar com madeira. Vai lá e agora vive no meio do povo. Jesus estava acostumado com o coral de anjos. Jesus estava acostumado com o céu, com a eternidade, com o poder da glória. Agora ele tem que viver no meio de gente difícil, gente complicada, gente ameaçadora. O que Deus fez com Jesus? Assim como o Pai me enviou do céu a essa terra para eu encarnar os dramas desse povo, assim eu envio vocês. Ou você acha que a missão da igreja é fácil? Ou você acha que a missão da igreja é ficar popular? Ou a missão da igreja é ficar se fazendo contorcionismo evangélico? A missão da igreja é fazer a diferença, é encarnar no mundo, é descobrir as pessoas que choram, descobrir as pessoas abandonadas, encontrar gente que está precisando da graça, gente indecente, gente que não merecia nem o nosso olhar, mas que merecem e são merecedoras da graça de Jesus. Nós não somos um gueto, nós não somos um bairro em Sertanópolis, nós não somos presbiterianos que batem no peito e falam, meu avô era presbiteriano. Não, irmãos, abaixo esse engano, nós somos a igreja de Jesus em Sertanópolis. Pode ser que amanhã nós estejamos contentes e felizes, porque mais gente de Sertanópolis está se reunindo nesse prédio, mas isso não muda a identidade que nós ainda somos da cidade. Nós não somos da presbiteriana, nós não pertencemos à presbiteriana, nós pertencemos à cidade de Sertanópolis. A cidade é nossa, nós somos da cidade, portanto a gente tem que fazer alguma coisa com ela, a gente tem que contextualizar, a gente tem que encarnar esse mundo, a gente tem que viver o drama. Jesus veio ao mundo e enviou a igreja ao mundo. Ele não mandou o Espírito Santo para a igreja para a gente ficar aqui fazendo um show evangélico, gente. Fica trazendo aí cantor gospel. Venha participar, grande cantor gospel, não sei o que, vem. E a gente vai, e a gente vê, e o cara faz. O pessoal dá oferta, ele vai embora e tudo continua na mesma miséria, na mesma porcaria. É tão difícil ser crente nos dias atuais, gente. É tão difícil querer ser uma pessoa de Deus nos dias atuais, porque a gente é contaminado pela ideia de que a gente tem que vir algo para nós. Venha a nós, Senhor, venha a nós. Só que a gente não vai, a gente não faz. A igreja encarnada é aquela igreja que se preocupa com a cidade, que preocupa. A igreja encarnada é aquela que fala assim, tem gente enferma no hospital, eu vou lá visitar. E igreja encarnada é a gente que se preocupa, tem gente presa, eu vou lá visitar. Tem gente sofrendo, eu vou lá acompanhar. Igreja encarnada não precisa esperar o pastor dizer e criar ministério. Vamos criar um ministério de apoio às solteiras.
Criar um ministério de apoio às viúvas. Igreja não precisa de ministério para cuidar de gente, desde que ela saiba qual é a sua responsabilidade, é amar as pessoas e fazer a diferença no Evangelho. A gente não fica aqui para se adular, meus irmãos, a gente não fica aqui para ser aplaudido, para ser batido na costa, dizer, uau, que estrutura, que coisa boa que vocês estão fazendo. Não, irmãos, nossa visão é muito maior, nossa visão é muito mais abrangente, nossa visão é capturar, alcançar e viver essa cidade toda, cada bairro, cada gente, cada metro quadrado, receber a palavra de Deus que está sendo pregada aqui e que é um desperdício só você ouvir. É um desperdício só você ouvir. Quanta gente precisava ouvir isso, entender isso e aprender isso. E nós estamos aqui confortáveis. Nós fomos chamados para nos contextualizar a cidade. Não é para ficar mundano, não é para sentar a roda dos escarnecedores e viver o que eles vivem, praticar o que eles praticam. É fazer a diferença, é viver os dramas que eles vivem, para que a gente possa ter uma palavra dentro deles. Porque se a gente ficar de fora, a gente não vai entender nada. Esses dias eu fui falar com um jovem, eu falei, e aí cara, tudo beleza, né? Eu estou no beleza, ele falou, tudo suave, pastor. Eu falei, suave? Eu falei, tudo suave na vibe. Eu falei, suave na vibe? É, pastor, de boa na lagoa. De boa na lagoa. Tá, então, aí eu falei assim, eu preciso me contextualizar. Fui pregar num congresso de adolescentes. Imagina só a distância disso. Eu estava pregando, de repente eu falei para eles, rapaz, tem cara que vai, né, por exemplo, sobe no púlpito e faz tanto contorcionismo que parece o Tiririca. Florentina. Aí ninguém riu. Eu falei, nossa, não é da geração deles. Não é mais. E se você riu agora, você se entregou também, né? Ó, já faz tempinho, né? A gente tem que se contextualizar. Eu tô louco para ver Deus despertar gente aqui que tem linguagem dos adolescentes para falar com eles, como tem falado na quarta. Líderes que vão se levantar e vão falar na linguagem deles. Gente que vai se despertar e vai falar na linguagem das crianças, e vai trabalhar com teatro. E você é acomodado, sentado no banco, sem fazer a diferença. Você tem um dom, uma potencialidade de falar a linguagem deles, de viver o que eles vivem. Gente que vai trabalhar com gente em situação de risco, com adolescentes em situação de risco, que estão vivendo na margem da criminalidade. Eu não posso, eu não tenho capacidade, não tenho competência, mas talvez Deus tenha isso na sua mão. Gente que vai trabalhar com casal separado, que vai aconselhar casal. Gente que vai visitar os enfermos, que vai viver os dramas das pessoas. Gente que vai ser amparo para pessoas em luto. Que isso, irmãos? Isso é igreja, isso é povo de Deus. E a gente passa muito tempo falando de vitória, a gente fala muito tempo de avivamento, mas avivamento para isso é quando a igreja se encarna no mundo e ela fala a linguagem desse mundo e as pessoas entendem o que elas estão falando. Eu quero fazer uma pergunta para você: se Deus falasse hoje conosco, com Sertanópolis, qual a linguagem que Ele ia usar? E eu quero fazer outra pergunta para você: será que as pessoas estão entendendo a sua linguagem lá fora? Será que as pessoas conseguem entender o que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida? Será que a linguagem é proporcional ao entendimento deles? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu estava estudando em Londrina ainda. Eu estava no ônibus, né? E a gente, ônibus lotado, a gente fica sentado, ou às vezes em pé, e fica observando a postura de algumas pessoas. E tinha uma irmã que eu descobri depois, né? Mas na verdade ela estava com a camiseta e estava escrito na frente assim: eu tenho fogo. Aí todo mundo olhando a camiseta: eu tenho fogo, eu tenho fogo. Aí daqui a pouco ela virou e estava escrito atrás: sou da igreja pentecostal, não sei do que. Eu falei: meu Deus, olha que perigo isso. Eu tenho fogo e sou da igreja pentecostal. Imagina só a confusão que isso traz nas pessoas. Varão. E aí, varão? O que é varão? Para mim, varão é uma vara grande. Não, varão é homem que a gente usa. E aí, varão de Deus? As pessoas não entendem a nossa linguagem mais. Elas não conseguem compreender o que a gente diz. Um dia eu fui numa celebração de jovens. O camarada pegou e falou assim: eu gostaria de pedir que a mocidade se colocasse sob os seus pés. Eu fiquei com medo. Falei: o que vem depois disso? Se a mocidade vai ficar sobre os seus pés, eu estou preocupado. O que vem depois disso? A linguagem. Uma igreja contextualizada consegue atingir os vários segmentos. Jesus está preocupado com a linguagem. Ele sabe qual a palavra usar com Esmirna. Ele sabe usar o contexto deles. Usa coroa, usa perseguição, usa morte, usa a riqueza da cidade. Ele, para falar a contexto da cidade, nós precisamos aprender a nos contextualizar e a falar. Será que Deus está falando com Sertanópolis? Será que a gente está entendendo? Será que as pessoas estão nos entendendo? É uma pergunta que a gente tem que fazer a partir de Esmirna. Vamos olhar alguns detalhes, algumas características da igreja de Esmirna, pessoal. Desculpe se está ficando um pouco monótono esse tom de voz, mas é o máximo que eu consigo hoje. Diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve, a gente já leu esse texto: conheço as suas tribulações. A igreja de Esmirna era valorizada por Jesus. Lembre-se que não tem crítica.
só tem elogio e só tem conforto. Nessa igreja, Jesus está preocupado em elogiar e confortar o coração deles. E Jesus olha para a igreja e fala assim: eu sei que vocês são crente atribulado. Você imaginou Jesus falar para nós e olhar para a nossa comunidade e falar para você, para mim, nós que estamos aqui hoje: rapaz, eu estou muito feliz com você, porque você é um crente atribulado. É só tribulação na sua vida e eu estou tão feliz com você. Por que a gente é tão contrário à tribulação? A palavra tribulação vem do latim tribulum, que significa separar da palha do grão. O tribulum era utilizado para um processo de seleção daquilo que é bom, daquilo que é desnecessário, daquilo que é importante, daquilo que não é necessário mais. O tribulum era um instrumento para separar o grão da palha. E não tem coisa melhor do que uma boa tribulação na nossa vida. Uma boa tribulação nos orienta, nos coloca na linha de novo, nos traz sanidade, nos traz sobriedade, nos traz sabedoria. Conversa com uma pessoa sábia que você vai ver. Nem todas as pessoas que passaram tribulação são sábias, mas toda pessoa sábia com certeza passou por tribulação. Conversa com uma pessoa sensata. Eu amo procurar pessoas que são mais sábias, mais inteligentes, que já passaram por experiências mais fortes que a minha. Eu amo chegar e perguntar: como é que você fez? O que você viveu? Porque eu consigo aprender com elas diante do sofrimento e das crises que elas passaram. Sofrimento e tribulação gerou um caráter nessas pessoas, gerou uma aprovação de Deus, e eles aprenderam de Deus, porque o próprio C.S. Lewis, que é um grande escritor da antiguidade, né, que na verdade do século passado, C.S. Lewis disse o seguinte: Deus sussurra nos nossos prazeres e conquistas, mas grita nos nossos sofrimentos e pesares. Já parou para perceber? Deus sussurra nos nossos prazeres e conquistas, mas grita nos nossos sofrimentos e pesares. E é verdade. Nada melhor do que uma boa tribulação para a gente aprender a ouvir Deus de novo. Você aprende com alegria. Você está lá no churrasco, acabou de comprar um carro novo, acabou de ser promovido na empresa, está tudo correndo bem na sua família, seus filhos estão andando para lá e para cá, você está lá na sua família, você vai parar e falar assim: rapaz, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso pensar e refletir o que está errado. Você faz isso? Não. É quando os filhos não estão mais em casa, quando eles estão chegando tarde da noite às vezes. É quando você não tem amigos na sua casa, é quando você não tem dinheiro para comprar o churrasco que você queria fazer para os seus amigos, é quando você não tem mais a esposa até por perto. Ali que você começa a falar: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Como eu preciso aprender na minha vida? Tribulação não faz mal, tribulação faz bem. Por isso que eu aprendi a reconhecer gente de cabelo grisalho. Gente de cabelo grisalho tem muito a ensinar. Eu olho aqui para vocês e vejo gente com seus cabelos grisalhos. Quantas tribulações vocês já não passaram? Quantas torturas emocionais vocês já não viveram? Quantos dramas vocês já não superaram para estar aqui hoje com a sua fé intacta e adorando a Jesus? Parabéns para vocês, porque para muitos de nós a tribulação é um caminho para a gente se desviar do Evangelho. Para muitos de nós a tribulação é um caminho para a gente se desviar da palavra. Essa igreja é valorizada porque mesmo na tribulação eles perseveram. Jesus fala: eu conheço o sofrimento de vocês, eu conheço a tribulação de vocês. Tribulação faz bem, porque eu estou trabalhando o caráter de vocês. Quer uma certeza de que tribulação faz bem? 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Note a palavra produz. O que um grão de soja produz? Produz mais soja. Um grão de milho, mais milho. Um grão de girassol, mais girassol. E a tribulação produz mais? O que a tribulação produz? Mais tribulação? Não, queridos. A tribulação produz mais glória. Essa é a lógica que a gente não está acostumado. Porque para nós, quanto mais problemas, mas para Deus, quanto mais tribulação, mais glória. Uma tribulação do lado de cá é colocado na balança do lado de lá. Uma tribulação para cá, um pezinho aqui que vale 10, vale 100 do lado de lá. Porque a Bíblia fala que é abundantemente. Um peso de tribulação do lado de cada terra produz para nós um peso abundante do lado de lá na eternidade. Para nós a tribulação é difícil, mas ainda é passageira, ainda é efêmera, ainda é momentânea, porque do lado de lá nós teremos bênçãos eternas. Meus irmãos, não queiram trocar a tribulação passageira pela tribulação eterna. Não queira você substituir o que você tem que passar nessa terra e fazer associações com o diabo.
e passar a eternidade todo sendo punido. Lá a tribulação não acaba, lá o fogo não acaba, lá o ranger de dentes não passa. Não vá para o inferno, lá não é o seu lugar. O inferno não foi preparado para você, foi preparado para o diabo e os seus anjos malignos. Não é lugar de gente que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas não troque a tribulação que você está vivendo para poder viver em paz aqui e ser atribulado o resto da sua eternidade. Cada sofrimento aqui computa mais depósito lá de lá. É como um investimento que você faz. Imagine só que hoje você vai depositar num banco R$100. Só que cada R$100 que você deposita no banco, ele vira 1.000 na sua conta corrente. Já pensou? 10 vezes mais? É o que a Bíblia fala. Deposita-se tribulação nesse coração, mas do lado de lá Deus trabalha numa produção muito mais superior, muito mais abundante do que eu posso imaginar. Mas não só isso. Romanos capítulo 5, a tribulação também faz uma coisa. Olha só o que a tribulação faz. Não só isso, mas a gente se gloria na tribulação. Vamos parar aqui. Paulo, não dá para trocar a palavra? Não, o que eu escrevi está escrito. Paulo, a gente vai ler o resto da vida sobre esse texto. Não dá para você dar uma melhorada? Não, eu resolvi colocar isso aqui. Paulo, vai ser um pouco difícil para o povo entender, mas é o que Deus pensa, é o que Deus fala. Então registre em Romanos capítulo 5. Fica feliz com a tribulação. E ficou para nós esse texto, gente. E eu não tenho como rasgar da Bíblia, porque a Bíblia fala que eu tenho que me gloriar na tribulação. Sabe o que é isso? Glória, está faltando dinheiro. Maravilha de Deus, como é bom ficar com uma enfermidade. Deus é bom, maravilhoso, acabei de ser despedido. Como Deus é tremendo, eu não consigo achar o diagnóstico da minha enfermidade. Glória a Deus por essa tribulação que eu estou vivendo na minha família. Meu cunhado, a minha sogra, o meu primo, tudo atrapalhando. É até uma bênção só. Glória! Você consegue falar isso? Para começar, a gente não conseguiria vir no culto de tribulação. Porque a gente fala aqui, domingo que vem, venham preparados, porque é o culto da vitória. Nós vamos chamar o pessoal à frente e nós vamos fazer o culto da vitória. Traga um amigo, traga um vizinho, traga o papagaio, traga todo mundo, porque nós vamos ter o culto da vitória. Vai ser tremendo aqui, galera. Aí o pessoal fala, nossa, domingo que vem eu não posso perder, porque o pastor falou que vai ser o culto da vitória. Vai passar o manto de Abraão lá, porque tem essas coisas hoje aí, né? Mas não vou passar nunca esse negócio aqui não, tá? Mas vai passar não sei o que lá e vai ter o culto da vitória. Aí o povo fica animado. Agora imagina se eu falo para vocês, gente, semana que vem não perca, culto da tribulação. Traga seu amigo, traga seu vizinho, nós vamos orar. Quem está sem tribulação vai receber a sua. Quem está sem problema vai receber o seu. Deus vai abençoar e cada um vai sair com uma tribulação da igreja. Alguém quer? Ninguém quer. Só que a gente quer esperança. A gente quer caráter aprovado. A gente quer desenvolvimento na fé. Só que tudo começa com a tribulação. Olha lá, por que se gloria na tribulação? Porque sabemos que a tribulação produz. Olha lá a palavrinha produz de novo. Tribulação não fica só parada, ela produz algo. Perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Vamos de trás para frente, pessoal? De trás para frente? Esperança sólida. Caráter aprovado. Perseverança, tribulação. Se você quer de trás para frente, você vai acabar na tribulação. E se você quer estar lá, tem que começar pela tribulação. Faz parte da vida. Faça as pazes com a tribulação. Ela não veio para te destruir, ela não veio para acabar com a sua fé, ela veio para te modelar, ela veio para separar aquilo que é desnecessário na sua vida. Quantas coisas você já refletiu que são desnecessárias por causa da sua luta, da sua tribulação? Jesus olha para a igreja e fala, parabéns, vocês são uma igreja perseverante porque são tribulados. Mas o texto diz que eles eram pobres. Conheço a sua tribulação, mas também a sua pobreza. Mas vocês são ricos. A cidade de Esmirna era poderosamente rica. Só que a igreja era tão desesperadamente pobre. Por que isso? Porque acontece um negócio interessante. Está vendo ali embaixo? Conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, mas não são, pelo antes são sinagoga de Satanás. Sabe o que os judeus faziam quando o cara ia arrumar um emprego? Rapaz, não pega esse cara não. Esse cara é canibal. O quê? Ele é canibal. Canibal come gente, sim. E todos os cristãos comem gente. Como assim? Eu ouvi dizer que na celebração deles eles falam assim: tomai esse corpo e comei, tomai esse sangue e bebei. Eu estou sabendo que eles são canibais. Sabia que a igreja primitiva era acusada de canibalismo no primeiro século?
por causa de comer o corpo e tomar o sangue, o que é? Canibalismo. E os caras falam, não pega para ser advogado, não pega para ser empresário, não pega para ser balconista, não pega para ser frentista, não pega para ninguém. Se é cristão, não vale. Os judeus começaram a criar uma defamação dos cristãos, que eles não tinham nem emprego, eles não tinham nem sustento do império. Começaram a falar que os cristãos eram contra César. Eles nunca foram contra César, eles nunca foram a favor de César ser Deus, porque só Jesus é o Senhor. Então essa igreja era pobre, porque os seus membros não tinham mais recursos. Eram gente que já estava à margem da sociedade, sendo abandonada, mas não abandonavam a fé. Que igreja é essa, meus irmãos, que eu quero viver, que eu quero ser? Uma igreja que é capaz de suportar a pobreza para viver o evangelho. A gente, ao contrário, a gente vem na igreja para ficar rico, e se não ficar rico a gente sai dela. Não é verdade? Quantos de nós viemos aqui quebrados, com uma luta financeira, e nós falamos assim, Deus, se o Senhor não restaurar as minhas finanças, eu não vou ficar nessa igreja. A gente vem na igreja para ficar mais rico, mas não para ficar mais pobre. É o que essa igreja vivia. Nós vamos continuar como povo de Deus, mesmo que a gente fique mais pobre. Por isso que Jesus olha para ela e fala, vocês são ricos. Vocês são ricos. Quando eu cheguei em Sertanópolis, a nossa comunidade tinha fama, e talvez ainda tenha, de igreja dos ricos. As pessoas mediam a nossa igreja pelos carros que ficavam no estacionamento. Uma pessoa muito querida que eu acompanho, disse que uma vez ela chegou aqui na frente da igreja, olhou os carros estacionados e falou, que é isso, nunca entro nesse lugar aqui, e voltou embora, porque viu os carros estacionados. Igreja de rico. E eu falo, essa é a medição que as pessoas fazem a respeito da nossa comunidade, da nossa vivência, porque essa igreja não é igreja de rico. Essa igreja é rica, mas não é igreja de rico. Igreja de gente abençoada, mas não é igreja de rico. Igreja que tem muitas bênçãos, mas não uma igreja enriquecida. Porque a igreja não pode ser medida pelo que ela aparenta ser. Domingo à noite não é um desfile de moda. A gente não compra carro novo para estacionar aqui no estacionamento e mostrar que a gente está mais abençoado que o outro irmão. A gente compra carro novo e melhor para ser mais confortável, para a gente fazer mais viagens, para a gente ter mais segurança, para a gente colocar a família lá dentro, para a gente ter vida feliz, para a gente poder ter mais conforto. Mas a gente nunca compra para esfregar nas caras das pessoas e falar que a gente chegou em algum lugar. A gente não faz financiamento dessa grossura de carnê para mostrar que a gente está prosperando na vida agora e que a gente merece ser reconhecido e ser visto. Não é assim que funciona aqui. A não ser que você esteja na contramão da palavra de Deus. Porque nós precisamos aprender o caminho da humildade e da simplicidade. Essa igreja, ela não era rica, ela era pobre. Mas era conhecida como igreja dos pobres. Gente pobre, mas que Jesus fala é rica. Agora, olha só a igreja de Laodiceia, que é a última que a gente vai estudar nessa série de mensagens, e eu queria que você não perdesse, que vai ser essa igreja para coroar a nosso entendimento do que é a igreja. Laodiceia, olha o que eles pensavam a respeito deles. Vocês dizem, Laodiceia, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. A igreja que era pobre, Jesus fala, vocês são ricos. A igreja que achava rica, vocês são pobres. A igreja não é medida pelo patrimônio, a igreja não é medida pelo dízimo que se dá, a igreja não é medida pela roupa que a gente veste, a igreja é medida pelo coração que a gente tem. É pelo coração que a gente tem. Os meus filhos aprendem lá em casa, que a gente diz assim, que as pessoas perguntam para eles assim, você é rico ou você é pobre? E eles falam, nós não somos nem ricos nem pobres, a gente é abençoado. Existem 3 classes de pessoas, ricos, pobres e abençoados. Lá na minha casa, se a gente tiver dinheiro ou não tiver dinheiro, toda a vida nós seremos abençoados. Essa é a nossa classe social, abençoado. Eu posso ter casa própria e continuar sendo abençoado, não ter casa e ser abençoado. Meu carro pode ser novo do ano e ser abençoado, como também posso andar de bicicleta e ser abençoado. Minha vida não vai mudar de acordo com a minha propriedade, minha vida não vai mudar de acordo com o meu patrimônio, e eu nem quero que essa igreja mude. Essa igreja não é rica nem pobre, ela é abençoada. A gente não mede as pessoas pelo jeito que elas chegam. Um dia, numa comunidade, e agora eu vou colocar aqui no genérico para você não saber que comunidade é essa. Eu estava nessa comunidade como pastor, e estava um grupo de pessoas e a gente estava conversando, de repente toca o celular e uma pessoa carente dizendo que precisava de um apoio pastoral. Eu disse para essa pessoa, não, com certeza, já estou indo, só estou terminando aqui uma conversa, já estou indo na sua casa. Pouco tempo depois, coisa de minutos, toca o telefone de novo, outra pessoa, agora rica, bem conceituada, cheia de posses e uma pessoa influente na cidade. Preciso da sua ajuda, preciso do seu apoio. Eu estava naquele grupo e a pessoa olhou para mim e falou assim, o fulano ligou para você? Eu falei, sim. E o senhor vai lá? Sim, mas primeiro eu vou atender a irmã que ligou para mim lá no bairro carente e tal. Não, pastor, tem que ir primeiro na casa dele, porque ele é mais influente. Ele tem mais dinheiro. É uma pessoa que tem que atender agora, porque a gente nunca teve acesso a ele. Tem que ir agora. Eu disse, não, querido.
Nós não atendemos pessoas pelo que elas representam monetariamente. A gente atende pelo grau de importância da sua necessidade. A gente atende pelo seu grau de urgência. Não é o cifrão, não é o dízimo. Não importa o carro que você pare aqui na frente. Eu quero te cumprimentar e te abraçar do jeito que você é. Eu não quero olhar aquele carro bonito, importado e falar, esse membro é bom, porque às vezes pode ser até o pior. E olhar aquela pessoa que chega com chinelinho, ou às vezes com tênis rasgado, e olhar e falar assim, esse aí não vai dar nada na igreja não. Talvez seja isso que seja mais frutífero. Não dá para a gente dizer, não dá para a gente classificar pessoas. Esse mundo já é cruel demais, colocando você em classe A, B e C. Esse mundo já é cruel demais para colocar a gente em classe baixa, média e alta. Eu não aceito isso. Nós somos ou da classe abençoados, ou nós estamos fora do padrão bíblico. Não importa a condição financeira que você tenha, quando você entrar por essa porta, você tem que ser acolhido e abraçado. E aprenda isso, hein, crente dessa igreja. A gente não abraça a gente que é mais cheirosa, porque são mais cheirosas ou porque são mais ricas. A gente abraça a gente porque é gente. Se você quer ser crente dessa igreja, quer ser dessa comunidade, essa é a palavra. A gente não valoriza as pessoas pelo que elas têm em sua casa ou no seu bolso. A gente valoriza as pessoas pelo que elas são no seu caráter e na sua integridade. É assim que funciona. E se não for assim, é melhor fechar a porta, a gente abandonar esse negócio, falar que toda a vida a gente não foi crente, não, a gente só mentiu aqui. A gente só brincou, em 85 anos, a gente só brincou de ser crente, porque na verdade a gente só selecionou pessoas. Nunca selecione alguém, nunca priorize uma pessoa, pelo que ela tem ou porque ela pode. Porque ela tem mais, ela pode cantar, porque ela tem menos, ela não pode subir, porque ela tem mais, ela pode no coral, porque ela tem menos. Não, irmãos, essa igreja é pobre, mas Deus fala, ela é rica, porque o que importa é o que está dentro dela. Laodiceia é rica, mas Deus fala, você é pobre e miserável, porque o que importa é o que está dentro de você. O que está dentro de nós aqui é o que conta. O que está sentado nessa cadeira é o que conta, não é a estrutura. Daqui a pouco pode ser que a gente tenha um templo maior, daqui a pouco pode ser que a gente tenha um culto melhor, daqui a pouco pode ser que a gente tenha estrutura melhor, mas isso não vai mudar a essência de que a igreja é a igreja de Jesus e não é a opulência, não é a força financeira dela que faz ela ser uma igreja relevante. São seus membros que fazem a diferença na cidade. Tem gente que acha que porque tem membro político na cidade, vai ter mais influência a igreja na Câmara, na prefeitura. Tem gente que acha que porque tem gente mais sábia ou melhor colocada profissionalmente na cidade, acha que tem mais influência. Não, irmãos, a igreja que tem mais influência é a igreja que se encarna na sociedade. Essa é a igreja que tem influência. Pare de pensar que é o político, que é o prefeito, que é não sei quem. São todos bem-vindos e amados, mas nós não vamos nos iludir, porque a igreja que faz a diferença é um homem de Deus que vai aqui e senta na Câmara Municipal lá. É uma mulher de Deus que vem aqui e senta na Câmara Municipal, mas é uma mulher de Deus que vai aqui e vai limpar a casa de um grande magnata da cidade. Essa pessoa ou essas pessoas fazem a diferença, não é A, B ou C. Não há A, B ou C. E próximo, olha o que Jesus fala a respeito dos pobres. Levantando os olhos para os seus discípulos dizia, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Sabe a palavra pobre aqui não é pobre miserável que perdeu as coisas porque não soube administrar. Pobre aqui é aquele que foi tomado dele, entendeu? É aquele que foi retirado dele e ele ficou numa situação de desprezo e miséria e carência. Aqui é pessoa carente, não porque ela fez coisas erradas ou porque ela foi empobrecida, mas porque tiraram dela a capacidade de ela ter condições de subsistência e de viver. Esse aqui é o pobre. Jesus fala, bem-aventurado o pobre, porque vosso é o reino de Deus. Onde foi que a gente se perdeu, irmãos? Que a gente quer ficar rico na igreja, e se a gente não ficar, a gente quer abandoná-la. Onde foi que a gente se perdeu? Porque Jesus falou, bem-aventurado aquele que tirou de você, porque se você foi tirado, você tem algo no reino dos céus, porque ele é seu. Eu te dou o reino dos céus. Quem trocaria isso? Você pensou, se hoje eu estou aqui com uma Ferrari ou uma Lamborghini no valor de 600 mil reais e falo para você, quem tem uma caneta Bic aqui? Aí você fala, eu tenho, pastor. Quer trocar minha Ferrari com a caneta Bic? Você fala, pastor, cheirou meia? O que aconteceu com o senhor? O senhor não está muito bem? Não é verdade? Bebeu detergente? Aí eu falo, não. Eu quero trocar uma Lamborghini Ferrari no valor de 600 mil reais por uma caneta Bic. É o que Jesus está falando. Bem-aventurados são vocês que tiraram uma Bic da sua mão, porque eu vou dar para vocês o que vocês precisam no reino dos céus. E lá não é dinheiro, lá não é carro, lá não é essa patifaria que os pastores fazem na televisão, que quanto mais rico você fica, mais abençoado você é. Não é isso não. Lá no reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Eu estou louco para chegar lá, irmãos. Eu estou louco para viver esse negócio do lado de lá. Estou cansado de querer possuir do lado de cá e perder as coisas que tem do lado de lá. É isso que a igreja tem que entender. Próximo, para a gente já encerrando. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são a sinagoga de Satanás. Já pensou, gente? Jesus olhar para a nossa igreja e falar assim, lá, a igreja reuniu. Que igreja que é? Os anjos perguntam. É a igreja do Satanás. Meu Deus do céu.
Quem pregou? É o pastor da igreja do Satanás. Meu Deus, eu não queria ser conhecido assim, mas de jeito nenhum. E essa igreja era conhecida como sinagoga de Satanás. Sinagoga era o lugar do culto judeu. Os judeus perderam a capacidade de ser relevantes, a capacidade de expressar e viver a fé. E Jesus chama essa igreja de sinagoga de Satanás. Jesus tem misericórdia de nós aqui, não chama a gente de igreja de Satanás, de louvor de Satanás, de pregação de Satanás, porque a gente não quer ser assim. A gente está se esforçando, Senhor, tem misericórdia. Mas o texto mostra que aquela localidade era tomada pela manipulação de algumas pessoas. E essas pessoas estavam fazendo injustiça com os cristãos. E aqui eu quero entrar no tema com você sobre injustiça. Você se sente injustiçado? Olha o que a Bíblia fala sobre os injustiçados, aqueles que são caluniados injusta e indevidamente. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguiram e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha que coisa linda. Se você está injustiçado, bênção de Deus. Se te caluniaram, bênção de Deus, porque o reino dos céus é para você também. Meu Deus, como isso muda a nossa mente, não é verdade? A gente está louco para levar a pessoa lá no fórum, para receber. A gente está louco para fazer justiça com a própria mão. A gente está louco para fechar o comércio para aquele camarada. A gente está louco para fazer um boato e espalhar porque o cara não tem o recurso que ele precisa, porque a gente quer vingar. E Jesus fala, se você for injustiçado, o problema é meu, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Se consegue acalmar o seu coração e ser injustiçado sem retribuir? Irmãos, essa comunidade aqui pode ser caluniada, pode ser injuriada, pode ser, mas não pode ser ofendida. Sabe por que ela não pode ser ofendida? Porque ofensa não existe. Tem muitas pessoas que ficam enchendo meu ouvido de bobagens, dizendo que o fulano lá, líder da igreja tal, falou isso no seu encontro, o outro falou isso a respeito da igreja, o outro falou aquilo. Irmãos, é duas coisas. Não existe ofensa. Porque está ofendendo a nossa igreja. Não, nós não vamos retribuir, nós não vamos nos defender, nós não vamos colocar nada. Não vai escrever nada no Facebook, pastor? Não. Não vai mandar uma circular? Não. Não vai escrever no jornal? Não. Eu não vou fazer nada. Porque se ele está falando uma verdade sobre mim, eu tenho que reavaliar, porque eu estou errado. Porque ofensa não existe. Porque se a pessoa te ofendeu e falou assim, ela fez isso, você é isso, isso e isso, se for verdade, não é ofensa, é verdade. Você falou, por exemplo, a igreja do pastor Denis, ou a igreja presbiteriana lá, é elitista, só pega os ricos. Se isso é verdade, a gente tem que mudar o nosso padrão, não é ofensa. Está falando a verdade, a gente tem que abaixar a cabeça, captar e ficar quietinho e se arrepender do pecado. Agora, se não é verdade, o que eu vou fazer, irmãos? Não é verdade. O que eu vou fazer com uma coisa que não existe? Nada. É isso que Jesus chama. Bem-aventurados se perseguem vocês, porque já foi assim no passado. Eu estou feliz se alguém nos perseguir, eu estou feliz se alguém caluniar. Sabe por quê? Porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Ou você acha que a gente vai chegar na cidade, a gente vai fazer a diferença e o diabo vai falar, deixa eles quietinhos lá porque o povo lá é de oração. Você acha que é isso? Não, irmãos. Ele vai continuar arquitetando, tramando. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente luta. E eu não quero essa comunidade defendendo posição nenhuma frente às outras pessoas. Viva o evangelho. Você não tem que defender seu pastor, você não tem que defender sua igreja, você não tem que defender sua doutrina, você tem que defender o evangelho de Jesus. Não venha me falar do que estão dizendo aí. Eu quero saber o que é que as pessoas pensam sobre a nossa comunidade, se nós somos amáveis, acolhedores e fazemos a diferença. Eu não quero fofoca, não quero tititi, porque isso eu não tolero. E muita gente fica com fofoquinha, porque falou aqui, falou lá e vai aumentando, e às vezes nem é isso. Se você está aqui, ame esse lugar, viva para esse lugar, mas saiba que ninguém aqui precisa de defesa. O nosso defensor é Deus, Ele é o sol da justiça, e justiça vem dele. Nós não vamos retribuir, porque se nós somos injuriados, nós somos bem-aventurados. Vale a pena essa pastoral, irmãos. Porque há algumas semanas eu tenho ouvido algumas coisas que me entristecem demais, e eu não quero você envolvido em nada disso. Cala a boca, fecha o bico, deixa Deus ser a nossa justiça, e deixa Deus falar através da sua atitude. Não ofenda ninguém, não machuque ninguém, não retribua palavras fortes ou palavras cruéis. Abençoe o que te maldiz. Abençoe, estenda a mão e fale, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Porque é isso que Jesus nos convidou a fazer. Ou é melhor a gente fechar a porta, apagar a luz e falar assim, na verdade a gente só está brincando de crente, a gente não quer viver a palavra de jeito nenhum.
Billy Graham disse o seguinte, a respeito de ofensas do mundo. Ele diz assim: se o mundo não tem nada para dizer contra você, é provável que Cristo não tenha nada para dizer ao seu favor. Isso é muito forte. Se o mundo não tem nada para dizer contra nós, então quer dizer que a gente é mais dele do que de Cristo. A gente está fazendo negociação, a gente está fazendo ajuste, para a gente ser do mundo e abraçar o mundo, para a gente ser do mundo e amar o mundo. Não, quando a gente se posicionar no Evangelho, a gente ofende o mundo, não tem jeito. A gente ofende as pessoas com o Evangelho, não com o nosso escândalo, não com a nossa prática de vida leviana. A gente ofende o mundo quando a gente vive o Evangelho. Quando a gente quer o Evangelho em casa e na vida, a gente ofende o mundo. Quando a gente quer ser o Evangelho na igreja de Sertanópolis, nós ofendemos Sertanópolis. Mas não se preocupe, porque se o mundo tem algo a dizer contra você, é provável que Jesus tenha muito a seu favor. Mas se o mundo não diz nada contra você, pode ser que Jesus não tenha nada a dizer ao seu favor. E por fim, para prová-los, seja fiel até a morte, e o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Provar, ser fiel até a morte, e o vencedor. Bom, prova é bom também, gente. É bom passar por prova. Por que o professor dá prova? Para que a gente dá prova? Para saber se aprendeu. Ótima definição. Tiago capítulo 1 fala assim: irmãos, fiquem muito felizes, mas só celebra. Vai lá e chama o pastor, faz um churrasco e fala: pastor, vem cá na minha casa. Nós estamos passando numa prova tão grande que eu quero celebrar o nome de Jesus. É o que o Tiago fala. Gente, vocês só me chamam para falar de tragédia. Mas chama lá para falar: pastor, nós estamos na tragédia, mas estamos churrasqueando, estamos felizes, estamos orando, né? Porque é isso, cara. Olha lá, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria eu passar por várias provações. Fala: estou com provação, pastor, faz a festa, chama o vizinho, vamos fazer uma reunião de oração, vamos fazer um culto na sua casa, vamos celebrar Jesus porque a prova chegou. É o que o Tiago fala, é ilógico, eu tenho que concordar com você. É fácil, não é fácil, eu tenho que concordar com você, mas é bíblico. Quando estiver passando pela prova igual a Esmirna, tem que ser igreja do mesmo jeito, e mesma fidelidade, a mesma intensidade, a mesma celebração. Conforme a prova a gente fica assim, ó: oh não, nunca me deixam. Oh Senhor, esqueceu de mim. Conforme a prova a gente não tem nem vontade de celebrar. Conforme a prova a gente fica com cara de azedo, né? Cara de poucos amigos. Mas é tão lindo quando a gente consegue ter aquela cara do Evangelho e mostrar o rosto da paz de Cristo. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, sejam muito felizes, porque quando vocês passarem por provações, sabem que a prova da vossa fé produz, de novo, produz, não vai ficar sem ser producente, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem ter falta alguma. Vamos ao contrário de novo? Quer ser maduro e íntegro, não quer ter falta de nada? Tenha perseverança. Quer ter perseverança? Prepara para a prova. Pronto. Só que no mundo de Deus, ou no reino de Deus, é diferente. Na escola, a gente aprende primeiro para depois ter a prova. Na escola, o professor dá a lição e aplica a prova. No reino, Deus dá a prova e depois ensina a lição. Salmo capítulo 119, acho que é o versículo 69, diz assim: foi bom, ou 71, fala assim: foi bom ter passado pela prova, porque eu aprendi a guardar os seus mandamentos. Foi bom, Senhor, obrigado, porque eu aprendi a lição depois da prova. Quer ser um crente verdadeiro? Não reclame da tribulação, não reclame da prova. Esmirna passava por isso, com a cabeça na degola, e ainda assim perseverava fiel na palavra do Senhor. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: será que Esmirna aprendeu a lição? Povo que era perseguido, e muitas pessoas morriam naquele lugar, gente que permanecia fiel até a morte. Gente, a gente não é fiel nem ao extrato bancário. Quando a gente vê o extrato, fala: hoje eu não vou na igreja. Não é verdade? Os caras eram fiéis até a morte. O irmão não olhou legal lá na igreja, não vem mais nessa igreja. O cara era fiel até a morte. O pessoal falava assim: pode cortar a cabeça? Pode. Por quê? Porque eu sou de Jesus. Não vai negar? Não vou. Pode cortar a cabeça? Pode cortar a cabeça. Aí a gente fica porque o irmãozinho agora está cantando louvor, a gente fala assim: não vou mais na igreja porque o irmãozinho está tocando louvor e eu não estou. É fiel até a morte. E a gente fazendo milindre na igreja. Fiel até a morte. Um camarada que entrou na igreja, que é nosso desafeto, a gente quer sair da igreja. Gente aqui querendo sair, abandonar a igreja e não vir mais porque não ficou muito confortável com uma situação. Meus irmãos, o pessoal ficava na igreja mesmo debaixo de morte e ameaça. E a gente quer sair porque não tem dinheiro, quer sair porque a pessoa não olha para a gente, quer sair porque o pessoal é metido, quer sair porque o pastor falou uma palavra dura demais, quer sair porque o outro não lembrou no aniversário. Que isso, irmãos? Que futilidade é essa? Onde foi que a gente se perdeu, meu Deus do céu? Onde foi que a gente se perdeu? Eu
Quero chamar o Renato para vir aqui à frente, por favor, para ele fazer o fundo musical, que a gente vai encerrar com uma oração. Porque é só oração para acalmar o nosso coração hoje. Onde que a gente se perdeu, gente? Olha essa igreja. Jesus fala, eu só tenho elogio para vocês. Será que Jesus teria elogio para você e para mim hoje? Mas eu quero mais uma pergunta. Será que Esmirna aprendeu a lição? Jesus falou, sejam fiel até a morte, eu vou dar a coroa da vida. Será que eles aprenderam a lição? Bom, olha essa foto aqui. Não é nem meu pai nem meu avô, apesar de parecer, mas não é parente não, tá bom? Esse aqui se chama Policarpo. Policarpo, ele é o segundo líder da igreja de Esmirna. O primeiro foi João, o João apóstolo, e depois veio Policarpo, logo depois dele. Policarpo é bispo de Esmirna, e um dia ele estava lá, fazendo a diferença em Esmirna, sendo um homem de Deus, andando para lá e para cá, e o império não ficou muito feliz com o Policarpo, não. Chamaram o Policarpo e falaram, rapaz, é o seguinte, estão dizendo aí que você fala que Jesus é o Senhor. Pois é, Jesus é o Senhor. Não, aqui a gente acredita que César é o Senhor. Porque se o outro for Senhor, tem que colocar a cabeça de gola. Você não quer voltar atrás disso? Bom, você sabe que Romanos capítulo 10, versículo 9 fala assim, se confessar o Senhor Jesus como seu Senhor, será salvo. Não é tão fácil naquela época confessar como Senhor. Se você falar Jesus é o Senhor, você estava falando, pode me matar, porque César não é o Senhor. César não é o Senhor. E aí chamaram o Policarpo, você não quer voltar atrás? O Policarpo usou a seguinte frase, eu tenho seguido a Jesus e servido a Ele durante 86 anos, e nenhum desses dias Ele me fez mal algum. Por acaso agora no final da vida eu haveria de negá-lo? Pode preparar a forca, a guilhotina, a fogueira, o que vocês quiserem, porque eu aprendi a ser fiel até a morte, que eu receberia a coroa da vida. Sabe o que aconteceu com a história de Policarpo? Ele foi morto numa fogueira em 155 depois de Cristo. Será que a igreja de Esmirna aprendeu a lição? Sim, porque o líder deles foi morto por nome do Evangelho. Será que eles ouviram a mensagem de Jesus? Sim. Por isso que essa igreja consta como a única que foi apenas elogiada, porque era pobre, mas dentro do seu coração ela era rica. Porque ela era atribulada, mas não reclamava da tribulação, porque isso estava formando o caráter deles. Era uma igreja que tinha provas, que Satanás se levantava contra eles, mas eles não retribuíam e esperavam na justiça de Deus. Era uma igreja que aprendeu a lição. Será que nós poderemos aprender a lição hoje? Será que poderemos colocar em prática hoje, meus irmãos? Será que como igreja de Sertanópolis, não IPI, igreja de Sertanópolis, será que a gente pode fazer alguma coisa diferente disso? É uma boa reflexão para a gente poder sair essa noite. Queria que você escutasse essa canção. Pode ficar sentado mesmo. E depois dessa canção nós vamos orar e vamos encerrar. E eu queria que você ouvisse apenas o que ela está dizendo, que vai valer a pena. Eu acredito que vale a pena. Enquanto o Renato estava ministrando, eu lembrava, eu morei aqui, na região, em Londrina, há 10 anos atrás. Não, 15 anos atrás, de 2003 a 2007. Gente, quanta tribulação. Eu olho hoje para minha família, eu olho para vocês aqui, hoje eu falo, valeu a pena. Acho que eu quis desistir do seminário muitas vezes. A minha linda esposa que está ali, ela é prova disso, que eu chegava lá de final de semana e falava, nunca mais piso naquele lugar. Quanta luta. Mas hoje eu olho para vocês aqui. Tinha um outro grupo de pessoas hoje pela manhã, 2 cultos, as pessoas vindo conhecer o Evangelho, e eu falo, valeu a pena. Valeu a pena. Só que isso nem chega a se comparar com o que nos espera do lado de lá. Se eu já consigo dizer que valeu a pena aqui, você imagina só o que está me esperando do lado de lá. E se você consegue dizer que valeu a pena aqui, imagine o que está te esperando do lado de lá. Não desista, não pare diante das provas, não abandone diante da tribulação, não jogue a toalha. Deus vai te sustentar, você vai aprender a lição e Deus vai abençoar poderosamente a sua vida e vai valer a pena. Vamos ouvir essa canção? Pode apagar as luzes para mim, para a gente poder refletir um pouquinho. Eu compreendo os teus caminhos, eu te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, oh, oh. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, faz isso conosco, que os nossos olhos saiam dessa terra, que os nossos olhos saiam da nossa carnalidade e se voltem para o alvo que é Cristo. Que o Senhor volte a ser o alvo da nossa igreja, com o local do nosso coração, e que a nossa vida seja para gastá-la totalmente a Ti, e que vale a pena cada ato, cada sacrifício, cada atitude. Nos dá um pouquinho do que Esmina foi, e nos ensina a mantermos fiéis mesmo na tribulação e na prova, a sermos pobres talvez por fora, mas muito ricos por dentro, para poder glorificar o Seu nome. E ensina-nos a permanecermos fiéis e não negociar Sua palavra, e sermos uma igreja na cidade, encarnada nela, que faça a diferença para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu mando para vocês Esmina, perseverança que honra a Deus e não fica sem recompensa. Não saia sem comentar a pessoa que está perto de você. Uma semana de reflexão e de bênção para você. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, valeu, valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena,